Senhor nosso Deus. A Bíblia, que nós celebramos hoje o seu dia, ela é a palavra de Deus. Tem gente que diz, ela contém a palavra de Deus. Estão enganados. Essas pessoas que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, dizem que os milagres, aqueles eventos sobrenaturais do Velho e do Novo Testamento são histórias inventadas, parábolas, para poder ensinar uma verdade que o Senhor nosso Deus queria. Pode vir, querida. Pode vir, pega aí. Se você não pega ele, acabou tudo. Não tem ninguém, vai prestando atenção em mim, só dele. E é para isso mesmo, é bênção de Deus. Deixa as crianças livres. Não repreendendo as crianças não. Quando a criança vem aqui, atrapalha, o pai vem, a mãe tira, leva ele embora. Mas não cerceia as crianças não. Deixa as crianças crescer no meio da igreja. Um dia elas vão gostar desse espaço aqui, vão dizer, olha, esse povo nunca me rejeitou, esse povo nunca me destratou, esse povo nunca puxou minha orelha, esse povo nunca me gritou, esse povo nunca disse palavra negativa comigo, esse povo me ama, sempre me amou. Então deixa as crianças correrem aí, tranquilo. Agora só o paizão e a mãezona ficar ligado que quando acontecer um negócio desse, fazer como ele, que ele fez correto também, tá certo? E hoje, voltando para cá, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. E quem diz que contém, é justamente quem quer desfazer dela, desacreditar dela. É um movimento liberal. Final do século XIX, começo do século XX. E o estrago que ela causou foi tão grande que esse avivamento da reforma protestante na Europa, por exemplo, está quase todo perdido. A Europa hoje é um continente a ser evangelizado. As igrejas estão virando museu, fechando. O evangelho não tem mais força nem poder, porque perdeu o poder que ele tem, que é o poder da palavra. A palavra de Deus. Eles desacreditaram a palavra de Deus. A igreja luterana, a igreja episcopal, as igrejas reformadas que se renderam ao liberalismo, estão tudo hoje fechando as portas. Lá na Europa, como nos Estados Unidos também. Outra coisa que tem acontecido hoje em dia muito comum é a gente colocar, alguns irmãos evangélicos, colocar na nossa palavra a força que tem a palavra de Deus. Heresia, vice. Heresia braba. Dizer que a minha palavra tem poder como a palavra de Deus. Que o que eu declaro vai se realizar como a palavra de Deus declarou. Como se Deus tivesse fé. Como se Deus tivesse fé para formar o mundo. Eu não tenho fé não, quem tem que ter fé é eu e você. E aí de nós se não tivermos fé, não, o quinto dos infernos. Agora a nossa palavra, a gente tem que ter cuidado com a nossa palavra, porque vai motivar a nossa mente, vai motivar o nosso coração, por isso sim. Mas dizer que a nossa palavra tem poder de criação igual a palavra de Deus, heresia braba, assim ou nas igrejas. Ninguém está atirando para isso. Daqui a 100 anos, quantos irmãos e irmãs vão estar aí sem querer saber de Jesus, frustrados, porque declararam a coisa acontecer e as coisas que eles queriam que acontecesse não aconteceram. Não aconteceram. Irmãos, como é que eu vou confiar num livro desse antigo, escrito por mais de 1500 anos, há 4000 anos atrás, por mais de 50 escritores diferentes? Como é que um livro antigo como esse pode servir para mim e para você, Cacá? No século 21, Kátia, no século da tecnologia, queridos, que hoje você está com um celular na mão, você pode ter a Bíblia aí no tablet, no iPad, no iPod, sei lá que danado mais, e o que você tiver na sua mão, você vai ter a Bíblia aí na sua mão. Você não vai ter mais isso aqui impresso. Você pode estar com um instrumento eletrônico aí, abrindo a palavra de Deus e acompanhando a mensagem. Como é que num século desse, essa palavra pode ser útil para a minha vida e para a sua? Deixa eu compartilhar algumas coisas para a gente encerrar, para a gente não se estender muito, que vai fortalecer a sua fé, eu tenho certeza. Eu não vou pedir para você abrir, mas se você quiser eu posso passar esses versículos depois. Aliás, vou passar na folha das células dos líderes, copie o líder de vocês, tá certo? Para que eles tirem cópia e passem para vocês. Lucas, capítulo 17, versículos de 30 a 34, especialmente versículo 30 e versículo 34. Versículo 30 diz assim, meus queridos: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. No dia. No 34, dentro do mesmo contexto, ele continua: eu vos digo, naquela noite, Lucas endoidou. O evangelista Lucas enlouqueceu.
Ninguém, meus amados, ninguém, nos dias de Lucas, imaginaria que poderia existir dia e noite ao mesmo tempo. Eles pensavam que a terra era plana, amados. Lucas, o Evangelho de Lucas foi escrito no ano 65 depois de Cristo. Como é que Lucas sabia de algo que os cientistas não souberam até o século XVI? O Espírito Santo de Deus revelou isso para o escritor. É por isso que essa palavra é a palavra de Deus e eu creio nela. Tremendo. Quer ver outra passagem que é intrigante? Isaías capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Falando de quem? O Senhor nosso Deus. Que está assentado aonde? Sobre o círculo da terra. Queridos, qual o ano disso? Cerca de 700 depois de Cristo. Como é que Isaías sabia que a terra era redonda? Vocês têm ideia disso? Como é que ele sabia que a terra era redonda? Os cientistas daqueles dias pensavam que a terra era plana. Eles não descobriram que era a terra redonda, que a terra era redonda, até por volta de 1500, as grandes navegações dos portugueses. Vasco da Gama, Magalhães, Pedro Álvares Cabral e outros. Foi que eles descobriram que a terra era redonda e que o Senhor estava sentado sobre o círculo da terra. Mas a Escritura dizia, 700 anos antes de Cristo, que essa terra não era plana, mas era redonda. É por isso que eu creio nesse livro como uma palavra de Deus. Não tem que roube a minha convicção nesse livro como a palavra de Deus. Outro texto, intrigante. Jó, capítulo 26, versículo 7. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. O pastor está rindo aqui do meu lado. Oh, meus amados, durante o tempo de Jó, queridos, as pessoas criam que um Deus chamado Atlas, vê só, sustentava a terra sobre as suas costas, mitologia grega, sobre os seus ombros. Ninguém naquele tempo cria que a terra pairava suspensa sobre o nada. Ninguém. Queridos, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi escrito antes de Gênesis, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Tu tem ideia de quantos 1000 anos atrás o livro de Jó foi escrito? 3.500 anos atrás. Naquela época, a palavra de Deus revelava que a terra, o nosso planeta, estava sustentada no vazio. É a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa também que é invocada, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus fez o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Seguramente, queridos, seguramente você toma Gênesis seriamente. Eu creio em Gênesis. Eu acredito plenamente na palavra de Deus. Pois bem, no começo da década de 80, cientistas descobriram e confirmaram no centro de pesquisa da NASA que todos os elementos que pode haver no pó da terra compõem o meu corpo e o seu corpo. Dê um glória a Deus com mais força. Glória a Deus! Exalte o nome de Deus, louve o nome de Deus, esse Deus tremendo, esse Deus vivo, que deixou a sua palavra para nós, que nós não podemos abrir mão dela de jeito nenhum. Salmo capítulo 8, versículo 8 é outro versículo também tremendo, que comprova isso. Eu vou falar todos os versículos que eu botei aqui para compartilhar. Salmo 8, 8 diz assim: as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Você sabe o que é uma vereda? É um caminho.
Uma estrada. Veredas dos mares, estrada dos mares. Os mares têm estradas? Como pode ser isso? Como é que pode ser isso? Isso foi motivo de gozação e de piada. Todos esses versículos dos cristãos por séculos e séculos, querido. Até que um oficial da Marinha dos Estados Unidos lançou-se no empreendimento de descobrir as correntes marítimas. O nome dele? Mateus Maury. Esse homem foi o descobridor das correntes marítimas. E hoje nós sabemos que você sai lá da Europa, pega uma corrente marítima e não liga um motor, nem nada, e você vem bater na América Central. Você vem bater na América do Sul. Porque nos mares há correntes marítimas. Pergunta a qualquer pescador que conhece os caminhos do mar, que ele vai confirmar para você. A turma que vai para Itarema agora no final do ano, pergunta a aqueles pescadores se não existem correntes marítimas lá. Você sabe que tem corrente marítima. Mas lá, naqueles tempos, ninguém sabia. Isso é a palavra de Deus se confirmando na vida das pessoas. Que outro? Eclesiastes 1:7. Todos os rios vão para o mar. E mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Como é que o escritor de Eclesiastes, Salomão, como é que o escritor de Eclesiastes descreve aqui o ciclo da condensação, queridos? Da água evaporar, subir e descer de novo. Não é isso que Eclesiastes está revelando? Como é que ele sabe naquela época que todo rio nasce e corre por mar? Ele pode até não correr diretamente por mar, mas ele sai daqui, vai para ali para um riacho, o riacho vai para aquele outro, daquele outro vai para aquele outro, daquele outro vai para aquele outro, vai desembocando até chegar no meio do mar. Conhecimento que o ser humano não tinha até então, mas que o Espírito Santo de Deus revelou na sua palavra. E por fim, queridos, por fim, Provérbios 17:22, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. O coração alegre é um bom remédio. Rapaz, a psicologia, a psiquiatria tem 100 anos, 100 e poucos anos. Então aí batalhando em cima dessas coisas, que é necessário que a gente tenha uma mente voltada para as coisas boas, positivas, deixando de lado as negativas. Porque se a sua mente, o seu coração está doente, você só fala coisa negativa, só fala que não presta. Teve um culto desse aqui tremendo, impactante, você só vê as coisas negativas. Tem uma mensagem que era anunciada, você só vê os defeitos. Você está lutando para poder sustentar a sua família e você só vê a situação negativa. Pastor, muito obrigado por me repreender tantas vezes que isso vinha à minha mente. Muito obrigado por ser meu discipulador e me ajudar a chegar aqui hoje na frente e dizer para esses irmãos: o coração alegre é um bom remédio. Não é a psiquiatria e a psicologia centenária que está revelando isso, não. É a palavra de Deus, há milhares de anos atrás, está revelando isso para mim e para você, para nos conduzir, para nos dar uma vida boa, uma vida plena, que é a vontade de Jesus Cristo para nossas vidas. Nossas vidas. Sentiram o ventinho correndo agora? Para aliviar o calor? Gostoso, né? Está um calorzão, irmão. Graças a Deus nós vamos sair daqui, porque vem chuva. Vem chuva. Eclesiastes 1:6. O vento sopra para o sul, depois gira para o norte, dá voltas e acaba no seu ponto de partida. Sentiram o ventinho? Ele está voltando para o ponto de partida dele. Como é que o escritor de Eclesiastes soube que o vento viaja sobre a face da terra, formando circuitos, circulando? Como é que ele soube disso quando só os aerologistas, os meteorologistas descobriram essas coisas há tão pouco tempo? Só com as tecnologias que nós dispomos hoje, de radar, de monitoramento, a gente podia descobrir um negócio desse. Mas a palavra de Deus diz isso há milhares de anos. Isso aqui não é um livro qualquer, não. Aqui é a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Confia nela. Ela é o manual de instrução da raça humana. Se você depositar sua confiança em Cristo e fazer o que está aqui, a tua vida será bem sucedida. Valorize a palavra de Deus, queridos. Valorize.
Foi difícil detê-la nas nossas mãos. Homens morreram para que ela pudesse chegar aqui hoje nas nossas mãos. Confie na palavra de Deus. Ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor para encerrar aqui nesse último momento. E eu gostaria, irmãos, enquanto esses benditos servos de Deus estão aqui nos conduzindo nesse último momento de louvor, que você aproveite o dia da Bíblia de hoje, que você aproveite a mensagem que foi aqui anunciada, temática, em cima do dia especial da palavra de Deus, que esses versículos anunciados aqui para vocês, provando a autenticidade, a veracidade da palavra do Senhor, que você no seu lugar aí, você reflita como tem sido o seu dia a dia com esse livro, que logo, logo, eu tenho algo para dizer para você.